porque Sukuna é melhor do que qualquer vilão de One Piece. Assim, não que os vilões de One Piece sejam ruins, ou um lixo, ou horríveis, mas pelo que eu vi até agora nenhum deles chegou no nível do Sukuna ou perto. Mas relaxa aí que eu vou explicar, só não motivo você deixar o like e se inscrever no canal, porque isso vai ajudar demais o canal. Mesmo que você não concorde com a minha opinião, deixa o like e se inscreve aí pra ajudar. Olá, eu sou o Ralph e bom, eu não desgosto dos vilões de One Piece, na real eu gosto de muitos deles. Mas ultimamente eu me peguei pensando e eu realmente reparei que os vilões de One Piece bons são minoria. Lá no East Blue, o primeiro vilão brabo que a gente viu realmente foi o Arlong, porque ele sim tinha um peso emocional muito grande. Você não queria ver ele sendo derrotado porque ele era uma ameaça pro Luffy. Não, você queria ver ele sendo derrotado porque ele fez mal pra Nami, por puro ódio ao personagem, coisa que é necessário pra um vilão. Se você tem ódio do vilão é porque o autor fez isso bem. E eu não contei os vilões que vieram antes disso porque eles não eram tão brabos assim. Eles com certeza tinham uma qualidade ou outra, mas nada tão impactante assim ou marcante. Aí a gente tem o Apple, que é um vilão horrível. Ele fez mal pro Chopper, ok, mas ele é um vilão horrível. Ele não é tão legal de desgostar quanto o Arlong. Ele é pior que o Arlong, apesar do arco do Chopper ser bem emocionante. E aí então a gente tem o Crocodile, que pra mim ele é um 2, se não o melhor vilão de One Piece até agora. Na verdade um 2, porque o melhor é o Rob Lute, que vem bem depois. E o Enel é paia, cara. O Enel não tem qualidade, ele só ele só é forte. A fruta do Enel é legal e só. Ele não é carismático, pelo menos eu não acho ele carismático. Você comenta aí se você concorda ou discorda. Vai entre Lee Barca a gente tem o Gekumura, que é um vilão muito horrível, muito chato, muito irritante. Em Sabaody a gente tem os Almirantes, que eu não sei se pode considerar que é vilão, mas a gente também tem os Tenryubito, que esses sim são vilões, porém não são legais, eles só são odiáveis. E desses aqui, os únicos que se destacam realmente é o Arlong, o Crocodile e também o Rob Lute. Tirando esse específico, todos os vilões que vieram do arco da Ilha dos Homens Peixes pra baixo são vilões ruins. Ruins pra no máximo medianos. Então enquanto de um lado a gente tem One Piece, que tem uma penca de vilões que são ruins, porque vários vilões de One Piece são ruins como eu mostrei aqui, do outro lado a gente tem Jujutsu Kaisen, que é literalmente o oposto, onde é um vilão focado e esse único vilão é o vilão mais brabo que tem da atualidade. Mas então vem a tão aclamada pergunta do título: por que Sukuna é melhor do que todos os vilões de One Piece? E só lembrando que eu evitei falar dos vilões do Post-Time Skip porque eu ainda não passei do arco da Ilha dos Homens Peixes, tô em Punk Hazard. Mas respondendo a pergunta, cara, é só olhar pro Sukuna. O que o Sukuna tem e os vilões de One Piece não? Bom, o Sukuna tem algo que nenhum vilão de One Piece tem por muito tempo, teve por muito tempo. Na verdade, o Enel foi o único que teve, que é a mudança no clima e no cenário. Não tô falando de chuva ou alguma coisa assim, mudança de ambiente, não. Eu tô falando mudança de clima do tipo, só a presença do cara já impacta o cenário, no caso, já faz uma mudança no ambiente. Isso é muito nítido em Shibuya, onde tem aquele grupinho lá que o Sukuna até fala pra eles ficar parados, mas antes disso eles já tinham ficado parados, porque eles já não tinham conseguido se mexer diante do medo que eles estavam do Sukuna, coisa que nenhum vilão de One Piece faz. Só a presença do Sukuna já foi o suficiente pra botar medo em todo mundo, cara. Geral ali, que era experiente até, ficou com medo do Sukuna, de um simples cara. Tá, um simples rei das maldições, eu acho que eu exagerei aqui. Mas enfim, isso é bem nítido quando o Sukuna fala pra eles ficarem parados e eles ficam, mesmo com o meteoro literalmente caindo em cima deles. Lá quando ele desperta lá, ele come os 15 dedos, cara, é a mesma coisa, Eles colocam o Sukuna, o Itadori pra comer os 15 dedos, o Sukuna acorda e já bota medo em geral. A força é diferente do Satoru Gojo. É um mal terrivelmente esmagador. Um pavor de que o menor movimento que eu fizer possa me levar à morte na hora. E medo por quê? Porque ele é um cara forte? Não, porque ele é uma ameaça real. O anime deixa muito claro que ele pode matar qualquer um a hora que ele quiser. Assim como ele fez com o Itadori, com o jogo e com vários outros personagens, como nós vimos em Shibuya. Coisa que a gente nunca vai ver em One Piece, porque o Oda não tem culhão pra conseguir matar os personagens dele, principalmente os favoritos. Ele mata mais personagem em flashback do que personagem na linha atual do tempo. E isso é ruim? Cara, pro anime de 1000 episódios é ruim sim, porque um vilão, pelo menos alguns dos vilões melhores, que dizem que é melhor, precisam ter uma imponência, precisam mostrar que é uma ameaça de verdade. Eles precisam causar um risco de morte e mostrar que eles estão prontos pra matar. Isso não vale só pros vilões, até os secundários mesmo. Eles falam, vou te matar pro vilão, e 5 episódios depois, o vilão tá lá, ou até 1000 episódios depois. E isso chega a ser meio chato, porque nenhum vilão de One Piece é realmente uma ameaça de verdade, do tipo, ele vai matar tal personagem, ou sei lá, ele já matou alguém. Não, eles precisaram esperar uma guerra inteira pra conseguir matar 2 personagens. E isso porque não era um vilão ou 2, eram vários vilões. Era vários vilões, heróis, todo mundo junto. E tipo, não tô falando que os vilões de One Piece não tem imponência, porque vários vilões de One Piece têm sim sua imponência, porém não tanto quanto o Sukuna, porque eles não são uma ameaça a um risco de morte de verdade. Porque você que tá assistindo ou lendo One Piece já percebeu que o Oda não vai matar os personagens de qualquer jeito, então por que se preocupar se tal personagem vai morrer ou não? Não é como em Jujutsu Kaisen, onde você tá toda hora pensando, cara, tal personagem vai morrer, e ele realmente morre. Até os 2 protagonistas já morreram, e olha, o anime continuou. Esse medo, essa imponência, esse caos que o Sukuna gera, cara, é algo muito
muito legal de se acompanhar, ainda mais pra um vilão da atualidade, que hoje em dia não tem mais vilões assim, hein. Hoje em dia os vilões são todos muito humanizados, do tipo, a gente tem que se preocupar com eles e tudo mais, mas cara, a gente gosta às vezes de vilão que é pura maldade só, e apenas isso. Mais uma vez, não tô falando que os vilões de One Piece não são pura maldade, pelo menos alguns deles são, mas cara, realmente faltou esse quesito de mortes pra botar na conta dos personagens, pra mostrar que eles são vilões de verdade. E não me leve a mal, eu até acho que o Oda consegue sim botar imponência alguns personagens, alguns vilões, mesmo sem precisar matar muitos personagens ou alguns. Mas esses personagens que são imponentes, esses vilões realmente, eles simplesmente saem de cena, não são vilões principais. O que é legal, porque dá a oportunidade pro anime de seguir com vilões novos, porém nenhum desses vilões novos vão ter tais imponências. E sobre imponência, é algo que o Sukuna tem de sobra, cara. Nenhum vilão de One Piece tem mais imponência que o Sukuna, e é por isso que o Sukuna é um vilão melhor do que qualquer vilão de One Piece. Eu tô falando qualquer, pelo menos até o time skip. Não por questões de força, mas por causa do impacto que ele gera no ambiente, no cenário. Só o fato desse cara existir já é uma ameaça pra todo mundo. Não porque ele é forte, quer dizer, claro, a força dele é um dos maiores motivos, mas principalmente por causa do risco que ele pode causar aos personagens. Ele tá pronto pra matar, ele mata geral que ele pode. Ele quase matou o Megumi lá no começo, ele matou o Itadori, matou o personagem mais amado da obra e matou vários outros. Vários outros que voltaram depois, mas foi por causa da choradeira dos fãs. Realmente tinha esquecido que alguns personagens que o Sukuna matou realmente voltaram. Mas enfim, ele matou e é isso que importa. Até porque aquele massacre que ele fez em Shibuya não vai voltar, aquelas vidas não vão voltar. Mas enfim, essa é a minha opinião e o porquê eu acho que os vilões de One Piece são piores do que o Sukuna. Não por questões de força, mas questões de impacto, de imponência e também de medo. Apenas a presença do Sukuna já gera uma mudança no cenário e no clima. Os próprios vilões reconhecem que o Sukuna é uma ameaça maior, um perigo maior do que todos, inclusive o próprio Gojo. Mas enfim, né, como eu tava dizendo, essa aqui é só minha opinião, meu ponto de vista. Vocês estão livres aí pra comentar o que quiserem, o que vocês acharem. Mas é isso, né, de qualquer forma, deixa o like, se inscreve se você gostou do vídeo. Valeu e até a próxima. Foi.